Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para falar novamente de Yu Yu Hakusho. Mais um daqueles vídeos curtinhos, falando alguma curiosidade, explicando alguma coisa. Nesse vídeo eu vou justamente explicar algo que muita gente teve dúvida. Eu fiquei até um pouco surpresa, mas tudo bem, na verdade, porque muita gente só assistiu um anime, na verdade a maioria, e o anime não traz muito bem explicações sobre isso, que é sobre a paternidade do Yusuke, e eu vou falar Yusuke só porque muita gente reclamou que eu falo Yusuke, não é Whisky, e é a forma que fala em japonês, porque hoje em dia eu só assisto realmente em japonês, mas como muita gente só assistiu dublado e se sente incomodado, por isso eu vou falar Yusuke, mas realmente é só por isso, porque Yusuke não tá errado. Mas muita gente que assistiu ao anime acreditava que o pai, de fato, do Yusuke era o Raizen. E aí quando no vídeo eu falei sobre o pai do Yusuke que apareceu no final do mangá, que não tinha aparecido até então, que não apareceu no anime, muita gente ficou em dúvida. Ué, mas o pai do Yusuke não é o demônio lá do Makai? Que esse cara que você falou é dele? Não tô entendendo nada. Então agora eu vou explicar, aproveitar para enquanto eu explico, eu também contar aqui de novo a história do Raizen, a que ele contou pro Yusuke também no anime e no mangá. E aí a gente vai explicando, entendendo, e eu acho que no final vai ficar muito claro pra todo mundo quem é o pai do Yusuke. Então, o Raizen reconhecidamente era um demônio especialista em luta, muito forte, um guerreiro, um tipo de demônio chamado Mazoko, e que tinha necessidade de comer humanos para sobreviver. Ele não apenas comia porque ele gostava, porque ele preferia. Ele até comenta que ele acha que na geração dele teve uma mutação que uma raça de demônios nasceu que precisava se alimentar de humanos, e o que depois ele achava que era um retrocesso, que não precisava continuar existindo. Mas ele jovenzinho podia ir ao mundo dos humanos quando ele quisesse, porque não existia aquela barreira que separava Makai do mundo dos humanos. Então ele ia, caçava, se alimentava, se divertia e voltava. Num dos dias dele, na caça dele, ele encontra uma humana que ele descreve como raquítica, feia e com um perfume ruim. Apesar disso, ele se encantou por essa humana, inacreditavelmente apesar dessa descrição horrorosa que ele faz dela. Porque ele diz que a humana não demonstrou nenhum medo. Ela, muito pelo contrário, o enfrentou. Ela contou pra ele que a carne dela era tão envenenada, pelos motivos que eu vou explicar daqui a pouco, que se ele a engolisse, se ele a comesse, ele podia comer, à vontade. Ela chegou pra ele e falou: vai, me mata, come a minha carne, mas você vai morrer, em seguida seu corpo vai apodrecer, porque ela passou a vida toda ingerindo carnes podres, venenos e coisas para que o próprio corpo dela gerasse anticorpos e ela pudesse tratar pessoas. Ela era uma espécie de curandeira que seguia essa linha super arriscada, que ela inclusive não seguia como era comum, porque na família dela todos faziam e isso foi uma questão de geração após geração e por isso ela se tornou. Não, ela quis fazer isso na vida dela, ela quis salvar pessoas se arriscando, comendo carnes apodrecidas, carnes de pessoas que estavam doentes, estiveram doentes, comendo venenos, ingerindo venenos, para que o seu corpo, se tudo desse certo, produzisse anticorpos e ela pudesse usar o próprio sangue como tratamento. E deu certo, ela não tinha morrido disso nenhuma das vezes, mas por causa disso, com certeza, o Raizen, se a ingerisse, estaria comendo uma carne extremamente venenosa. Mas ela chega pra ele e fala: já que você não pode comer a minha carne, se quiser me mata aí. E ele ficou tão admirado com aquilo, tão assim, afrontado, porém admirado, que ele resolveu, nas palavras dele, na última tradução do mangá, ficar chavecando ela. Ou seja, naquela situação ali, ele ficou apaixonado por ela, eles tiveram relação durante toda aquela noite, e disso tudo, sim, essa mulher ficou grávida. E aí, quando eles se separam, ele promete que ele ia ficar sem comer carne humana até eles se reencontrarem. Mas aconteceu que essa mulher, no parto, morreu. E aí nasceu o Yusuke, que é o filho dela, com esse demônio? Não, isso foi mais ou menos 700 anos antes do Raizen se encontrar com o Yusuke, eles conversarem sobre isso, muito tempo antes. Mas nasceu uma criança nessa relação, uma criança humana, normal. Essa sim era filha, diretamente, do Raizen. Mas ele não teve o despertar do sangue de demônio, não teve o despertar do sangue Mazoko. E digamos que esse código genético foi sendo passado de pessoa a pessoa, geração a geração, filho daquele filho e o filho dele, e a gente não sabe se isso veio pro Yusuke através da mãe dele ou do pai, mas eu vou cogitar que seja da mãe, porque a mãe, no mangá a gente vê mais, ela é mais parecida com o Yusuke, ela é mais brigona, ela é mais... tem mais a personalidade um do outro, que lembra muito do Raizen também, então vou chutar que foi da mãe. E aí quando chegou no Yusuke, depois que ele morre, aí nele aquele sangue despertou. Aquele poder demoníaco despertou. E aí sim, é um sangue do antepassado dele, mas por ser uma relação direta, digamos que a primeira pessoa da família que teve o sangue do Raizen despertado como demônio, eles têm essa relação de
pai. Eles acabam tratando essa relação como pai e filho, embora literalmente o Yusuke teve um pai. A mãe do Yusuke é a mãe que você conheceu no anime, é a mãe que você conhece no mangá, e essa mãe teve relações com outro cara humano, e o código genético desse cara humano com a mãe dele fez com que nascesse o Yusuke que vocês conhecem. E esse pai humano é justamente esse cara que no final do mangá aparece em uma conversa, em um diálogo com a mãe do Yusuke, comentando que eles tinham um casamento muito atribulado, que ele inclusive batia nela, e a gente descobre que eles continuam se visitando e se vendo mensalmente, num período ali constante, embora esse cara não fale mais com o Yusuke, que o Yusuke com certeza deixa claro que ele não tem uma lembrança boa desse pai biológico que fazia coisas horríveis com a mãe em casa, mas você tem que entender, o Yusuke tem um pai humano, tem um pai biológico, e digamos que ele tem um pai demônio, que na verdade é um ancestral, tratado como pai por essa relação do sangue dele finalmente ter despertado nesse garoto. Lembrando, claro, que o Raizen foi o demônio mais forte do Makai, era um dos 3 reis, mas enquanto ele se alimentava de humanos e tinha sua força preservada, dizem que ele foi incontestavelmente o mais forte. E que o poder dele só se equivaleu aos outros 2 reis quando ele estava ali passando fome, e mesmo assim ainda era perigosíssimo. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, se tiver algum interesse em ajudar o canal, apoiar o canal, os links de Padrim e Patreon estão aqui embaixo. Em breve teremos mais alguns vídeos de Yu Yu, mas a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!